Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Agronomia Fácil, onde você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa sequência de vídeos estamos falando sobre manejo de fertilidade para a produção de soja. Estamos na aula 9, onde abordaremos a recomendação de adubação do elemento potássio. Bom, antes de começar a nossa aula, vale lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é importante que você faça isso. Dessa forma, o YouTube vai te avisar toda vez que a gente colocar uma nova aula no ar. Além de se inscrever no canal, é importante que vocês ativem o botão do sininho. Outra coisa que a gente sempre pede no início de cada aula é que vocês nos ajudem a divulgar o nosso conteúdo. E para isso, basta que vocês compartilhem as nossas aulas com seus contatos nas redes sociais e também que vocês curtam as nossas aulas. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e faz o YouTube reconhecer que o nosso canal tem uma boa audiência. Bom, agora que você já é inscrito e já deu um joinha no nosso vídeo, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, o potássio, como todos os outros elementos, né, de maior ou menor importância ou maior ou menor quantidade, esse elemento, a soja, ela é muito exigente. É o segundo elemento mais extraído, né? Lembrando lá da diferenciação de extração e exportação. Extraído é aquilo que a soja retira, porém, não significa que vai embora, né? No grão, por exemplo. Mas é o segundo elemento mais extraído. E está disponível aí na forma de K2O. Então, aí as pesquisas, né, que o pessoal tem feito aí no nosso ambiente tropical aqui do Brasil, tem mostrado que para a produção de 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada de soja, aproximadamente são extraídos 20 quilos de potássio, né? E desses 20 quilos, em torno de 50% é exportado, ou seja, ainda ficam 10 quilos lá no campo, através de restos culturais, palhada, enfim, né? Então, extrai 20 quilos e exporta 10 quilos, 50% do que é extraído. Bom, um outro fato bastante interessante sobre o potássio é com relação à grande mobilidade que esse elemento tem, tanto dentro da planta, pelos tecidos da planta, como no solo, né? Então, como nós vemos na figura da esquerda, existe sim uma mobilidade dentro da planta, ou seja, o potássio ele pode ser movimentado ou deslocado das partes mais velhas, né, que são formadas primeiro, e acumula um potássio ali nos tecidos para as folhas e tecidos mais jovens, né? Então, é uma coisa muito comum, a deficiência de potássio, ela acontece nas folhas mais velhas. Por quê? À medida que a planta ela sente a falta desse elemento no solo, ela não consegue capturar, ela começa a imobilizar esse elemento que está presente nos tecidos que foram desenvolvidos primeiro, né? Ou seja, onde há um acúmulo para a formação aí dos tecidos mais jovens e tecidos aí, órgãos reprodutivos, né? Então, geralmente, a deficiência de potássio ela se apresenta nas folhas mais velhas. Também na figura da direita nós podemos ver, né, ali as setas para todos os lados ali com relação à grande mobilidade do potássio no solo, né? Então, dependendo aí das condições do manejo, pode acontecer até a perda desse elemento por lixiviação, escorrimento, por causa da grande mobilidade. É claro, né, que a gente sempre precisa praticar aí as boas práticas agronômicas para que isso não aconteça. Também aqui nós estamos trabalhando com a tabela de interpretação de análise de solo da Embrapa, né, de 2013, e aí essa tabela ela é relacionada também com o percentual de argila aí do solo. Então aí nós temos assim 5 níveis, né, para 5 níveis de argila, e os valores ele é dado em centimol de carga por decímetro cúbico. Então aqui nós temos as faixas, né, para baixo, médio e alto dentro de cada nível de argila. Essa tabela também ela considera, pessoal, que um percentual ideal de potássio na CTC, né, é o cátion, então a gente também precisa ver o balanço, né, ou seja, como é que está a situação desse elemento em relação aos demais cátions, né, presentes na CTC.
então em torno de 4%. Então, além dos teores, né, dos valores específicos, também é importante aí o técnico observar esse percentual, né, que para todas as faixas, essa tabela aqui da Embrapa, ela considera 4%. Lembrando, pessoal, que tabelas, né, elas podem ser desenvolvidas para várias regiões. Então, se você tem uma tabela aí mais específica, né, mais adequada para a sua região, você pode sim usar ela, né? Mas essa é uma forma, uma tabela geral aqui que a Embrapa tem, mas antes de usar qualquer tabela, é importantíssimo o técnico saber se essa é adequada para a sua região, senão ele tem que buscar pela tabela, né? Bom, aqui nós já falamos, né, que é relacionado ao teor de argila do solo e também já dissemos que o teor em relação a CTC é de 4%. Bom, como eu falei lá que essa tabela ela trabalha com centimol de carga, né? Então, em algumas análises, alguns laboratórios, algumas regiões, o pessoal trabalha aí com ppm. Então, às vezes, alguns relatórios já vêm transformado tanto em ppm quanto em centimol de carga. Mas caso a gente precise fazer essa transformação, basta multiplicar ou dividir pela constante 391. Então, para você fazer essa transformação. Então, de centimol de carga para ppm, né, que é o mesmo que partícula por milhão ou miligrama por decímetro cúbico, basta você multiplicar por 391. Né? Então, exemplo, 0,2 centimol de carga, né, é só multiplicar 0,2 vezes 391, que eu tenho em torno aí de 78 ppm de potássio, nesse caso aqui, que é o mesmo que 78 miligramas por decímetro cúbico. Né? Então, se eu tenho ppm para centimol de carga, eu divido por 391. Então, exemplo, se eu tenho 100 ppm de potássio, então 100 dividido por 391 é o mesmo que aproximadamente 0,25 centimol de carga de potássio. E de onde vem o número mágico 391, pessoal? É importante a gente saber decorar, né, ou até mesmo ter registrado, mas também é importante a gente saber por que tem essa regrinha, né, de multiplicar por 391. Então, para a gente saber, para a gente aprender isso, a gente precisa lembrar de uns conceitos básicos aqui da química. O primeiro deles é com relação à massa atômica do elemento. Né? Então, a gente pega uma tabela periódica, a gente vai observar que a massa, né, atômica do potássio é 339,0983. Esse valor ele é dado para todos os elementos, ele é dado em gramas. Né? E um outro conceito também é a questão do mol, que é uma medida de unidades. Então, existe essa constante, né? Então, um mol de qualquer coisa, de qualquer elemento ou de qualquer outra coisa, quer dizer que são 6,02214076 vezes 10 a 23. Então, essa unidade ela é utilizada para materiais, elementos muito pequenos, onde as quantidades são muito elevadas, né? Há átomos, moléculas, né? As quantidades são muito grandes, então a gente precisa de uma unidade aí que ajude a expressar. Então, um mol de qualquer elemento, mas um mol de qualquer coisa, significa que nós temos essas unidades, 6,02214076 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. E o que quer dizer isso, né, na tabela periódica? Então, as massas de todos os elementos que estão na tabela periódica, elas estão relacionadas a um mol desses elementos. Então, o que quer dizer isso? Que um mol de potássio, né, então ele vai ter uma massa, né, que o pessoal às vezes aí, de forma equivocada chama de peso, né? É comumente chamado de peso, mas o correto falar é massa. Então, um mol de potássio, ele vai ter uma massa de 39,0983 gramas. Simplesmente isso. E é um número que está ali na tabela periódica, logo abaixo do nome do elemento. Os elementos que têm massa diferente, significa que um mol desses elementos vai ter uma massa diferente, consequentemente. Né? Então, é importante saber esse conceito. Outro conceito importante também, que nós precisamos saber, é com relação à carga. Né? Como nós estamos trabalhando com cátions, então os cátions eles têm cargas positivas, né?
isso está relacionado à quantidade de elétrons que tem na última camada, ou seja, na camada de valência. No caso de potássio, ele tem um elétron na última camada, esse cátion, né? Então, 10 unidades de potássio, desse cátion potássio, ele vai ter carga 10, né? Outros elementos, outros cátions, como por exemplo o alumínio, ele já tem uma carga diferente, a carga 3, né? Então, 10 unidades de alumínio, ele tem, basta multiplicar as 10 unidades e cada um desses cátions tem 3, então a carga é 30, né? Eu trouxe o alumínio aqui só para a gente ver que o porquê, né? O porquê que em alguns casos a quantidade é igual à carga e outros não, né? No caso do potássio, a quantidade sempre será igual à carga porque a carga dele é 1, né? Então, a mesma quantidade de número de elementos vai ser a quantidade de carga. Bom, agora que a gente já sabe a massa, né, o conceito de massa e de carga, então eu sei que o nosso potássio que nós estamos tratando aqui, ele tem massa de 39,0983 e que para mim, para ter essa quantidade de massa, eu preciso de 1 mol desse elemento, né? Então são 39,0983 gramas. Também nós já sabemos que o potássio ele tem carga mais 1, porque ele tem um elétron na última camada. Então, 1 mol de potássio, eu tenho um elétron, então eu tenho 1 mol de carga, que é igual, né, a massa desse 1 mol de potássio é igual a 1 mol de carga, né, que é igual a 39,098 gramas. Se eu estiver trabalhando com centimol, que geralmente é o que vem na análise de solo, então basta a gente dividir por 100. Né? Então, 1 centimol de potássio, né? 1 centimol de unidade de potássio, cada um deles tem um elétron, então vai ser 1 centimol de carga, né? Que é igual a 39,098. Aí a gente precisa dividir por 100, que eu estou trabalhando com 1 centimol, que é dividido por 100. Então, eu tenho 0,39098 gramas, né? Para facilitar, a gente pode transformar isso para miligramas, né? Então, basta aí a gente multiplicar por 1000, eu tenho 391 miligramas, ou ppm, que é partícula por milhão. Então, daí que vem o número 391, né? Então, 1 centimol de carga é igual a 391 ppm. Se eu quiser saber quanto que é 0,2 centimol de carga, basta a gente fazer uma regra de 3 simples, né? Eu multiplico aqui 0,2 vezes 391 e nós temos aí os 78 ppm. Então aqui a gente consegue, de uma forma bem simples e direta, a gente consegue ver o porquê aí dessa constante 391 servir para fazer essa transformação. Bom, aqui nós já falamos sobre a recomendação de potássio, né? Então a Embrapa também nos traz essa tabela aqui, que é com base no que foi identificado na análise de solo. Então nós temos dois padrões aqui, para solos argilosos, ou seja, com argila maior que 30%, e para solos arenosos, considerados nessa tabela com argila inferior a 30%. Né? Então, aqui nós temos as quantidades, os níveis, né, de potássio, de quilos, né, de potássio para ser aplicado. Nós temos também a adubação de manutenção para a soja, que a Embrapa recomenda que 20 quilos para cada 1000 quilos de grão produzido. Então, se a gente pretende, né, se a gente tem uma expectativa de 3.000 quilos, basta a gente multiplicar 20 vezes 3, seria em torno aí para manutenção, 60 quilos de K2O. Então, é muito importante a gente ter uma expectativa de produtividade para a gente poder fazer a adubação de manutenção. Então vamos a um exemplo prático aqui. Então, uma análise de solo, digamos que nós fizemos análise de solo, onde me disse aí que meu solo ele tem em torno de 39% de argila e que o potássio, né, presente nesse solo é em torno aí de 0,19 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, primeiro passo, a gente olhar a tabela aí para a gente ver como é que está se está baixo, médio ou alto, né? Então, primeiro passo, a gente considera o percentual de argila, né? Então, está dentro ali do 31 a 45, certo?
Então, e eu tenho 0,19, então está na coluna do meio aqui na média, né? Está entre 0,18 e 0,25. Então, o meu teor, né, de potássio nesse solo é um teor médio, né? Então eu vou lá na nossa tabela de recomendação e aí a gente observa como é que nós vamos trabalhar, né? Então, de novo, eu olho a questão da argila, né? Então minha argila é de 39, então está maior que 30%, então é a primeira coluna aqui com relação à argila. E agora a gente pega o teor que tem, então o teor lá foi considerado médio. Então, argila maior que 35, teor médio, então nós precisamos fazer uma adubação de correção de 75 kg de K2O por hectare. Digamos que nós temos uma produtividade esperada de 3.000 quilos, né? Então eu teria que utilizar aqui 60 kg de K2O, né, para fazer a manutenção. Então o total de K2O necessário seriam 75 kg da correção mais 60 kg da manutenção, que daria em torno de 135 kg. Digamos que nós escolhemos aí o cloreto de potássio, né, que tem em torno de 58% de K2O. Então basta a gente dividir aí essa quantidade de potássio que a gente precisa pelo percentual encontrado no adubo. Lembrando que nós temos diferentes percentuais, né? Dependendo do adubo, podemos ter fórmulas também, onde eu tenho aí NPK, né? Mas nesse caso aqui, de forma simples, a gente está considerando o cloreto de potássio. Então seria necessário se eu fosse fazer essa correção e manutenção em uma única aplicação, a gente sabe que não é esse a realidade, né? Mas aqui um exemplo prático, então seria necessário 232, né, quilos de cloreto de potássio para a gente fazer essa correção. A adubação de correção, ela pode ser feita de forma parcelada, né? Por exemplo, eu pego o total e divido em 3 aplicações. Nós podemos fazer aplicações no plantio e depois aplicação de cobertura. Aí cada caso é um caso, né? Os envolvidos precisam ver qual que é a forma mais eficiente aí, tanto de disponibilidade de adubo como capacidade operacional, para poder fazer essa correção desse importante elemento que é o potássio. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula sobre manejo de fertilidade para a produção de soja. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, compartilhar as aulas com seus contatos nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, recomendamos que vocês se inscrevam e ativem o botão do sininho, pois assim o YouTube vai te avisar sempre que a gente colocar uma nova aula no ar. Muito obrigado, até a próxima aula.